Boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos conversar com a psicóloga Marília Braga. Vamos falar sobre temas muito interessantes, né? Falar sobre essa modernidade, sobre comportamento, sobre emoções, sobre olhar para dentro de si mesmo, sobre mudanças. Sejam todos bem-vindos. A Marília já está aqui. E eu est- É um prazer poder dialogar com você, Marília. Boa Ei, boa noite. noite! Como você tá? Olha nós aqui. Estou bem, estou ótima. E você, meu amor, como é que Tudo ótimo, está? tudo bem também. Ai, Estamos que aí. ótimo, que bom. E aí, Marília? E aí, tá tranquila? Tudo tranquilo. A correria do dia a dia, né? De sempre. E chega à noite a gente É continua verdade. trabalhando, né? É verdade, é verdade. Eu vou aqui convidar os nossos colegas para bater esse papo com a gente. Uhum, Você vai ficando à vontade aí. tudo bem. Marília, tá me vendo direitinho? Tá Tô me te ouvindo vendo. direitinho? Perfeito. Ótimo! Olá, Renata! Olá, Wanda! Sejam todos bem-vindos, gente. Essa é a nossa queridona Marília Braga, falando diretamente de São Paulo. Boa Eu, noite. Lilian Vasconcelos, falando daqui da Bahia. Essa nossa querida psicóloga trazendo um tema tão importante que é o autoconhecimento, mudanças, a importância de olhar para dentro de si mesmo. Exatamente, Marília, Lívia. Marília, se apresenta, Marília, me diz, se apresenta para as pessoas. Bom, boa Fala quem noite. você é. Boa noite, pessoal. Eu sou a Marília, sou psicóloga. Estou nessa trajetória aí de autoconhecimento muito antes, de me formar como psicóloga, né? Já estou nessa trajetória de autoconhecimento desde que eu me conheço por gente, quando eu era adolescente, né? Tudo começa com as nossas questões, né? Pessoais. E eu, desde cedo, percebi que não era fora que eu ia conseguir resolver alguns problemas, que não era com os outros, que não era no mundo externo. Desde muito nova eu entendi, eu percebia que era comigo mesma, né? Que era de dentro para fora. E aí, desde adolescente, eu comecei a estudar muito, né? Fazer vários cursos, fazer terapia, né? E eu primeiro comecei passando pelo processo terapêutico, até que decidi me formar como psicóloga. Nesse ínterim, nesse caminho também surgiu os florais de Bach, né, que é também uma terapia, é um tipo, né, um tipo de terapia, uma forma também de autoconhecimento, e uma forma muito simples, inclusive. E é isso, a minha trajetória é essa, né? E com a pandemia, foi quando eu resolvi juntar todo esse meu conhecimento, né, de longa data, para poder disponibilizar para as pessoas. Porque até então eu fui acumulando conhecimento e, em paralelo, trabalhando numa outra área, né, num outro formato. E com a pandemia, né, como acho que todo mundo teve, né, que se reinventar, que encontrar formas de fazer as coisas, e a gente ficou muito tempo em casa, né? E nisso eu comecei a me inteirar do Instagram, porque até então nem Instagram eu tinha, né? E aí eu criei uma conta, falei, vamos lá, deixa eu acompanhar algumas páginas, né, que eu gosto de decoração, de também de terapias e tal. E aí quando eu comecei a usar o Instagram, eu percebi também que era possível e era uma forma de me conectar com as pessoas, não necessariamente precisando de um espaço físico, né? Não necessariamente tendo que ter uma clínica. Porque a área de psicologia ela é uma, assim, uma área muito vasta, você tem várias possibilidades, né? Mas até então, tudo era trabalho físico, seja no hospital, seja na clínica, seja numa escola, né? Em qualquer lugar era a presença física do psicólogo. Com a pandemia, acho que como todas as outras áreas e profissões, né, foi se descobrindo
outras formas de fazer. E aí eu comecei a colocar esse meu conhecimento, né, para as outras pessoas e perceber o quanto a gente pode fazer sem essa necessidade do espaço físico e sem a necessidade de ter tantas coisas, né? Porque às vezes a gente deixa de fazer sempre esperando vocês ter a forma perfeita, esperando, né, você estar no lugar perfeito, na hora certa, você ter recursos, né? E aí eu percebi que não, que dá para fazer muita coisa mesmo sem você ter os recursos perfeitos, assim. Então foi um aprendizado muito grande para mim. Boa noite, Marilúcia, seja bem-vinda. Olha, você traz lições valiosíssimas, né? Dessa missão de compartilhar, né? Da importância de compartilhar o conhecimento, de compartilhar as descobertas, não é? Olá, Isabel, seja bem-vinda. Chegando o pessoal aí para bater esse papo com a gente. Muita a mulherada, tá vendo, Que Marília? A ótimo, mulherada é? querendo, não é? Querendo Exatamente. aí conhecer. Nossa, a internet, ela possibilitou, né? Isso, inclusive, né? Eu, por exemplo, fico ouvindo coisas sobre inteligência emocional, Uhum, né? Sobre melhores formas de gerir o meu dia, melhores formas de ter um melhor rendimento nos meus projetos, nos meus estudos. E uhum. tem, assim, profissionais gabaritadíssimos, maravilhosos, que estão ali também se descobrindo, né? E Sim, criando formas de escalar o- os seus negócios, a sua vida profissional. exatamente. E nossa, como eles salvam vidas, não é? Com o que eles dispõem, eles salvam vidas. O seu perfil é maravilhoso. Ah, E você obrigada. é muito. Você é muito desenrolada, tipo, a forma com que você fala prende nossa atenção, Ah, que sabe? bom. É como se a gente realmente estivesse ali eu conversando com você sobre aquele assunto que você está tratando. E Uhum. isso é maravilhoso, né? Acho que você já está acostumada. Posso te chamar de você, né, Claro, Marília? claro. Posso? É. Você já está acostumada, né, com essa questão do contato pessoal. Acho que psicologicamente você já está mais até preparada do que eu ou do que muitas pessoas para lidar com esse desafio de ver as pessoas de outra forma, né? Através de uma telinha, É, né? Através desse distanciamento. eu até falo em alguns momentos, né, quando tem oportunidade. Se fosse alguns anos atrás, vamos dizer aí uns 10, 15 anos atrás, para mim seria muito difícil. Aliás, eu nem imaginava essa possibilidade de estar falando para muitas pessoas, né, nessa condição de exposição. Mas, como eu disse, é um trabalho que ele é feito assim, aos poucos, sabe, internamente. Para falar, inclusive, eu tinha muita dificuldade para falar em público. E isso não quer dizer que eu tenha feito um curso para falar em público, não. É que quando você trabalha internamente o autoconhecimento, quando você faz a terapia, que a terapia nada mais é, a psicoterapia, nada mais é do que a cura pela fala, né? Você fala, né? E através da sua fala é como se fosse desenrolando, como se fosse desembaraçando um novelo. E ali Hum. o seu pensamento ele vai ficando mais linear. Então hoje você fala desenrolada, me lembra isso, né? Esse novelo mesmo. E você falando isso me remeteu a outra coisa. Quando você terminar seu raciocínio aí, eu vou te falar, compartilhar isso com você. Então, e é Pode continuar. isso. E aí, quando você começa a trabalhar e o seu pensamento vai ficando mais organizado, você consegue falar melhor. Porque fazer um curso de oratória, ok, você pode fazer, mas não é isso que vai te dar segurança para falar. Eu, antes de todo esse processo, eu até falava, vamos dizer assim, vai, tem um trabalho de escola para apresentar, tinha alguma coisa para fazer. Eu até falava, mas era uma dificuldade. Eu tinha que, assim, me preparar, eu acho que umas 4 vezes mais do que outras pessoas, porque eu tinha que meio que decorar as coisas. Eu não conseguia guardar para depois transmitir.
né? E tudo isso por quê? Por insegurança. Então, são questões, assim, que às vezes a gente não sabe o quanto impacta na nossa vida, né? Mas o que você ia falar? Ia falar sobre design thinking, né? Quando eu Ah, comecei a estudar design thinking, a primeira imagem que veio no curso foi assim, um monte de linhas, como se fosse um bolo de linhas, assim, ó. E depois ela vai se desenrolando e ficando linear, né? Esse seria o sentido do exato. design thinking, né? Exato. Que é desfazer aquele embaralhado de coisa para ir vendo com clareza as coisas, Exatamente. os problemas, encontrar soluções para problemas, né? Seja Uhum. no ambiente de negócios, eu acho que se aplica a tudo, já Se que você aplica a está me tudo. trazendo esse exemplo, Se se aplica aplica a à minha tudo. mente. Então, se aplica a tudo. E também quando eu descobri isso, que até a gente usa bastante post-it, né? Quando você fala do design thinking, Sim, né? Porque assim, eu sim. tinha, ainda tenho essa dificuldade, porque a minha mente, ela não é assim, vamos dizer, quando eu vou contar algo, explicar algo, não é automaticamente que na minha cabeça tudo está organizado. Eu tenho que jogar tudo nos post-its, organizar, aí eu consigo ver fora a organização, e aí para mim é muito mais fácil falar. Então é uma ferramenta assim incrível também de criação, né? Porque assim, o trabalho, tudo que é padronizado é linear. Agora, a Sim. criatividade, ela não é linear. Criatividade, ela Uhum. tá toda assim, as ideias na nossa cabeça, na nossa consciência e até no inconsciente, é tudo bagunçado. Você organiza na hora que você fala. Então, as ferramentas, né, do Design Thinking me ajudaram muito também nesse sentido de Ah, que organizar. legal. É Como muito uma legal. imagem representa, né? Uma imagem representa muita coisa. Às vezes você tem. É por isso que nós temos ícones, símbolos, porque Aham, comunicam mais com o cérebro inconscientemente, eu acho. com Né? Por isso que no certeza. trânsito a gente tem aquelas cores que a gente sabe a simbologia das cores. Né? A Uhum. gente tem ali o desenho do homem, da mulher na porta do banheiro. Nós temos ícones que transmitem uma mensagem imediata para o nosso cérebro. Sim, Meu sim. Deus, é muito legal, muito. É muito bonito, assim, sabe? E eu gosto muito dessa É, área, assim, de estudar mesmo como que funciona tudo isso, sabe? E o legal é que, assim, a gente continua estudando sempre, né? Você pode falar mais que eu, que você ainda tá, você já está, né, mestranda e assim, é um estudo infinito, né? A gente está o tempo inteiro estudando e aprendendo. Antigamente se falava assim, terminou os estudos. Ai, fulano terminou os estudos. Quando termina os estudos, né? as metas vão aumentando e se superando. Por exemplo, antes a gente tinha esse conformismo de fazer o segundo grau, né? E fazer Uhum. um curso de secretariado, alguma coisa assim, e tava ali, né? Aham. Você Aí depois veio, subiu a régua, subiu o nível. Aí você passou a querer mais uma etapa. Você faz ensino médio e você tem que entrar na faculdade. Aí você está na faculdade, aí você passa a participar, né, de um grupo de pessoas que tem aquela mentalidade, uma visão de mundo particular, e aí você passa a ver o mundo com os olhos delas também. E aí a meta deixa de ser usufruir daquilo ali. Aquilo ali é só um estágio, Aham. né? O nível agora é outro. Aí você vai e pensa na especialização. Isso. Aí você está na especialização, o pessoal da especialização está falando no mestrado. Você está no mestrado, o pessoal do mestrado está falando no doutorado. Você está ali embaraçada no mestrado e os professores estão falando, e o doutorado? Mas isso aí é o doutorado. E você está querendo dizer assim, pelo amor de Jesus, parem, por favor. É Entendeu? infinito, é infinito. Assim, E isso me faz pensar assim nas possibilidades infinitas que a gente tem hoje de adquirir conhecimento, né? De novo, né, com as sim, ferramentas da internet, né, essa assim, disponibilidade, né, de informação.
Embora, assim, a gente sabe que informação é uma questão bem delicada, né? Porque a gente tem que ser muito crítico hoje com o que a gente lê, com o que a gente vê. Mas manter essa criticidade, mas ao mesmo tempo não perder a vontade de aprender, de conhecer, né? Isso é uma coisa que eu É, sempre tive, assim, sabe? De querer sempre conhecer, aprender, sempre essa curiosidade, assim. eu acho muito importante isso que você falou, sobretudo, Marília, pelo fato de que a gente vive uma preocupação muito grande com a disseminação da informação. Uhum, Mas a gente tem, em paralelo a isso também, disseminar a oportunidade de educação e uma educação sim. digital, para Exato, que forme pessoas críticas, capazes de filtrar as coisas do mundo digital, que é bem particular, né? Essa relação que exatamente. a gente vive aqui dentro, essa sociedade que a gente vive aqui dentro, a gente acaba trazendo para a nossa vida, não Uhum, é? E exatamente. a gente traz impressões, muitas vezes imaturas, no sentido mesmo de impressões, de vivências dos outros, que não tem uma maturidade, não tem uma consistência, e você toma aquilo como verdade, Uhum, sabe? E aí exatamente. a gente vai massificando ideologias, a gente vai massificando, uma disseminação em massa de coisas rasas. Sim, sim. Então, Porque é isso mais fácil, compromete né? muito, né? É, Coisas rasas é mais fácil de digerir. Então, o consumo é maior, né? Se for ver. E a é gente, como você verdade. falou, a gente não teve essa educação digital. Agora, talvez isso esteja, né, começando a surgir, mas a gente não teve. Então, assim, é ser crítico mesmo, sabe? É ser crítico e procurar aproveitar as oportunidades que tem, né? Eu tenho aprendido muito, assim, quando eu entrei nesse meio, né, digital, tudo eu aprendi, assim, através das ferramentas da internet. Produzir vídeo, editar vídeo, sabe? Que mais? Legendar vídeo, todas as coisas, fazer post, mexer no Canva. Eu não sabia nada disso, nada. Hoje, assim, já sei mexer no Canva, no CapCut lá, que é para editar o vídeo, né? Mexer no Instagram. E, assim, tudo era novidade, né? E muita coisa ainda para mim é novidade. E uma coisa muito interessante, que eu vou falar agora, muito interessante mesmo, em relação à questão cerebral mesmo, né? Quando se fala assim, neuroplasticidade, né? A capacidade do cérebro de criar novos caminhos, criar novas conexões. Quando a gente está aprendendo algo novo, algo diferente da nossa rotina, a gente consegue prevenir doenças até como o Alzheimer, por exemplo, né? Eu estava estudando, o Alzheimer, ele é uma doença, assim, a porcentagem de hereditariedade é muito baixa. O Alzheimer mesmo, a maioria, né, das pessoas, a grande porcentagem, né, que faz com que ele aconteça é o estilo de vida. Por incrível que pareça, é o estilo de vida, ou seja, pessoas que não aprendem coisas novas, o cérebro ele começa a fazer o mesmo caminho sempre. Então imagina assim, que você está indo num sítio, aí sabe esses sítios bem lá no meio do mato, tem só aquela estradinha, de tanto que as pessoas fazem, sabe? Uhum, O mesmo caminho, o mesmo caminho. A estrada que não é sim. percorrida, ela vira mato, ela vira ali um terreno lá baldio abandonado. E o nosso cérebro é assim. Então, se a gente acostuma a fazer só um caminho, com o tempo, essas outras vias, elas vão ficando meio que interditadas e vai ficando mais difícil, né, de você trabalhar com essas outras vias. Então, é muito sério isso, sabe? Inclusive, quando eu falo estilo de vida, é em relação ao aprendizado, em relação à leitura, em relação a exercício físico, né, a alimentação. Então, tudo isso influencia. Não porque a minha avó teve Alzheimer que necessariamente eu vou ter, né? Eu vou ter se eu não tiver um estilo de vida que me conduza a um outro caminho. Então, assim,
É muito sério isso e é uma informação que as pessoas quase não têm. Eu não vejo muito falar sobre isso, sabe? Pois É bem é uma sério. informação nova para mim, sabe? É um insight novo em relação a esse cenário que a gente vive de aceleração da era digital, que faz. Aí, os hiperestímulos, nesse caso, não são um ponto negativo. Hum, São estímulos para o cérebro, né? Pelo que eu entendi que você falou, acabam sendo estímulos para o cérebro que podem evitar uma doença como Alzheimer, que nada tem a ver com a hereditariedade. Às vezes a gente tem doenças muito graves e a primeira coisa que a gente faz é perguntar: alguém na sua família tem problema exatamente. cardíaco? Ah, não, na minha família não tem caso de Alzheimer. Então, Tô livre. mas aí agora ó, Pois é, pois ó, é. olha o despertar para a realidade. E Ó, detalhe, assim, mesmo que você usa o digital, se você só vê as mesmas coisas, só lê as mesmas coisas, você não está fazendo caminhos diferentes nos cerebrais. Você está ainda fazendo o mesmo caminho. Então, assim, quanto mais, como que eu posso dizer? Quanto mais, assim, expansivo você conseguir ser diversidade, né? diverso, você conseguir ser, você conseguir ler sobre coisas diferentes. Você, por exemplo, você é uma médica e aí você, de repente, está lendo sobre, sei lá, vamos falar um assunto totalmente, sei lá, aleatório, vai. Você está lendo sobre hipnose, que não tem nada a ver com a medicina, ou você está lendo sobre veterinário, sobre animais e tal. Aí sim seu cérebro está fazendo um caminho diferente, porque ele sai daquele mesma coisa que você há anos vem fazendo. Então, por exemplo, de repente você Nossa, começa, fala assim, não, eu não sei nadar. Eu, por exemplo, não sei nadar. E eu tenho essa meta de aprender a nadar. O ano que vem eu quero entrar numa escola e eu quero aprender a nadar. Para mim, isso vai ser um caminho totalmente diferente. A mesma coisa uma pessoa que trabalha também 8 horas por dia, chega cansada, só trabalha, trabalha, trabalha. Quando ela começa a aprender um instrumento, a tocar, né, um instrumento, automaticamente ela está fazendo um outro caminho, né? Porque a audição dela vai mexer com a audição dela, com a atenção, com a percepção, com tudo. E aí automaticamente você expande. Então é bem interessante esse tipo de informação, né? E às vezes as pessoas que bom. desconhecem. Isso é ótimo, principalmente, eu digo assim, para mim, por exemplo, que estou escrevendo uma dissertação e a tendência é ler muitas coisas sobre o mesmo assunto, Uhum. né? Acho que isso pode deixar o meu cérebro estressado. Acho que Então, descobri o porquê que eu tô pirando agora. sabe o que é legal? Assim, até uma dica. É as Ah, pessoas fazerem coisas diferentes, comprar marca diferente. Às vezes a gente acostuma a comprar uma marca e só compra aquilo a vida inteira, sabe? E às vezes vem até de uhum. família. Ai, minha mãe usava esse detergente, então eu vou usar esse detergente É para mesmo, sempre. é E a gente verdade. não experimenta coisas, né? E assim, ouvir música. Às vezes você só ouve um tipo de música. Não se abre para ouvir uma outra coisa, um outro tipo, uma música, sei lá, de outra origem, de outro país, sei lá, de música turca, música grega. Você percebe? A gente acostuma a ficar naquela mesma coisa de sempre e é isso que nos trava. Inclusive, esse se abrir, né, para o novo e experimentar, isso ajuda, inclusive, na criatividade também, falando de novo de criar, né? Porque Uhum. são inputs, né, que é a primeira etapa da criação, né, da criatividade, é você pegar Sim. inputs, né? E então, para isso, você tem que estar sempre colhendo, assim, lugares diferentes, né? Isso, a criatividade não brota do nada. Isso é muito bom, né, de se dizer que não brota do nada. Você pode construir um processo de criatividade. Se você precisar viver esse momento de criatividade, você pode estudar esse processo de criatividade. Até isso eu fui procurar saber, porque assim, muitas das queixas aqui no mundo digital é eu não tenho criatividade para criar um Sim. conteúdo. Não Aham. é? Eu já passei por essa fase, Não né? tenho. Aham.
Ou não tenho Agora eu já mudei o criatividade? discurso. Ah, Quando eu descobri que a criatividade você pode viver um processo, produzir a criatividade, porque você tem fases que vai te levar às ideias, né? Você pode fazer isso. Você pode estudar, gente, como ser mais criativo, né? sim, Tem método para isso, tem né? método, A porque criatividade não é um talento seu, não. não. Pode ser também, mas tem Ex- método, né? de novo, né? Ah, eu não sou criativo. Ah, minha mãe não é criativa, meu pai não é, eu também não sou criativo. Não necessariamente, de novo, né? Criatividade não é uma Uhum, luz que aparece, uau, né? A ideia nunca vem do nada. Ela sempre parte de é alguma verdade. coisa. E a gente pode provocar, né, mais que ela apareça mais. É. Por exemplo, se você é empreendedora, empreendedor, você vai ter que provocar sua criatividade em muitos momentos da sua vida para trazer a inovação que o seu negócio precisa para se manter no jogo, jogando, Sim, né? sim, sim. E foi uma coisa que eu tive que aprender também, de novo, né? Falando da Uhum. pandemia, né? De tudo que veio aí nesses 2 últimos anos. É aquela questão mesmo de aprender a jogar o jogo, né? Não que você seja obrigado a fazer tudo que os outros fazem, ou você tem que fazer o que os outros fazem. Mas você pode adaptar para o seu modo, né? Não perder os seus valores, mas adaptar para o seu estilo, né? Aquilo. E no fundo, assim, é uma Isso. forma de empreender também, né? Se você for ver, né? Essa coisa de estar no Você pode digital. modular. Uhum. Modular é diferente de copiar. É, Modular é você ter uma ideia a partir de algo que já existe, criar uma coisa nova. Você está modulando, moldando algo sim, novo, não é? sim. Então, para se manter aqui no digital, você realmente tem que estar disposto a adquirir assim fontes diversas, né? Conhecimentos diversos. Você tem que ser curioso, você Tem. tem que ser esforçado. Não tem para onde correr, né? Tem que Não. passar por todos esses processos. E assim, acho que o meu maior aprendizado nesse tempo todo é em relação a isso, a fazer, mesmo que não esteja perfeito. Fazer do jeito que naquele momento dá para fazer. Porque eu era muito de, quando tiver melhor eu vou fazer, quando eu tiver a câmera tal eu vou fazer o vídeo, quando eu comprar um microfone tal eu vou fazer a gravação, sabe? Fui deixando, mas no fundo é sempre uma resistência de se arriscar, né? Às vezes a gente deixa de fazer, mas é por medo. Isso que eu ia dizer, acho que é medo, mas eu só entendi isso depois de muito tempo. Aham, E eu entendi que essa é uma dor de todo mundo que está aqui no digital e que não tem um hábito, né, uma constância. Ainda aham, tem esse medo e fica, acho que essa é a justificativa, né, de esperar a circunstância perfeita. aham. Nem perfeita, mas tipo assim, o suficiente. Ah, o que eu tenho não é suficiente. Isso. Nunca tá bom. Não é nem perfeição, não é o suficiente. Eu É, não tenho celular bom, não uhum, é? Meu celular não vai fazer uma foto boa, não vai fazer uma live boa. sim. E aí você se paralisa. Acho que é o próprio cérebro te. Não sei, não sei. Você entende Bloqueia, mais né? do que Acho que é um eu. misto de É. medo, insegurança, preocupação com as críticas, né? Porque o medo tem a ver com isso, né? A gente se preocupa com que a crítica, né? O que o fulano vai falar, o que a fulana vai dizer, e aí a gente muitas vezes deixa de realizar aquilo que tem para realizar, né? Eu estava falando dos florais no início da Não. live, né? Dos florais de Bach. E quem criou, né, todo esse sistema dos florais foi um médico lá na década de 30 na Inglaterra, que é o Dr. Bach. Por isso que são florais de Bach, porque vem do nome dele. E o nome dele era Sim. Eduardo Bach. E ele fala, lá na década de 30 ele já falava sobre propósito, que é uma coisa que está tão agora na moda, né? Encontrar o propósito e tal. Ele falava isso lá desde 1930, que todos temos um propósito e que a gente deixa muitas vezes de cumprir por preocupação com o outro, né? Por você se deixar
impactar pelo que o outro está pensando, ou que o outro vai falar de você, né? Então, a filosofia dele é muito bonita, assim, por isso que eu gosto muito desse tipo de tratamento, assim, é bem interessante. E aprendi muito também. Isso há muitos anos atrás, assim, antes de eu me formar psicóloga, eu já conhecia sobre os florais, né? E ele fala muito sobre isso. E você trabalha também, você trata as pessoas também com os florais, Marília? Sim, na verdade eu tenho duas formas de trabalho. Tem a clínica, né, online, que no momento eu estou atendendo somente online. Então tem o processo de psicoterapia, que não tem a ver com o floral, que é o processo mesmo, né, como eu falei, da pessoa ter as sessões semanais, né, onde a gente vai a tratar as demandas que ela traz. Agora, o atendimento com os florais é um outro, como se fosse um outro produto, digamos assim, um outro trabalho. Como que ele funciona? É uma sessão apenas, então a pessoa passa comigo e conta, me fala, né, o que que ela gostaria de mudar, de transformar. E aí, a partir do que ela fala, eu monto, né? Eu escrevo para ela quais as essências ela deve solicitar lá para a farmácia de manipulação. E aí ela manda fazer esse remédio e toma. Esse remédio vem num frasco de 30 ml, e a pessoa toma 4 gotas a cada 4 horas. Esse é o padrão. E esse frasco, ele demora em média, ele dura, né, em média de 20 a 25 dias. E aí, quando ele acaba, normalmente dentro de 25 dias, até 30, aí a pessoa pode me procurar novamente para trabalhar outras questões. Ou se ela já está satisfeita com aquilo, com o que aconteceu, com o resultado do primeiro floral, aí ok, ela não é uma continuidade necessariamente, não tem essa obrigação de continuar, sabe? Mas é muito bonito esse trabalho. Ô Marília, aí nesse caso, você só consegue comprar esse. Porque assim, na farmácia a gente encontra alguns florais. Mas Encontro. esse que você está falando aí é um específico montado para a necessidade Da de alguém. pessoa. Exatamente. Isso. E nesse caso, você precisa da prescrição médica para o laboratório Não. manipular essa fórmula? Não, a pessoa pode chegar na farmácia de manipulação com os nomes, porque como é um remédio totalmente natural, sem nenhuma contraindicação, nada, então a pessoa pode chegar com os nomes e falar, olha, eu quero que você prepare esse floral para mim, com essas essências. Então, da mesma forma que você Entendi. compra um chá, você vai na farmácia de manipulação e tem lá chá verde, não sei o que, essas coisas naturais, que não precisa, né, da prescrição médica, o floral de Bach também não tem necessidade de prescrição, não. É só a indicação. E por que que é legal Entendi. o tratamento personalizado? Porque, por exemplo, você chega na farmácia comum e aí tem lá o floral para estresse, por exemplo, né? Aí a pessoa, tô estressada, vou pegar esse. Só que você pode estar estressada porque você está segurando muito as emoções, não consegue falar, ou está passando por um momento muito difícil e não está conseguindo lidar com aquilo. E a outra pessoa pode estar estressada por um motivo totalmente diferente. E os florais de Bach, eles vão tratar exatamente cada motivo desse, sabe? Cada questão dessa. Entendi. Por exemplo, a depressão. Aí tem lá o floral. Ou então, para falta de concentração, tem o floral X. Só que a sua falta de concentração pode ser porque você esteja preocupada ou porque você não está dormindo bem. E a falta de concentração de outra pessoa pode estar ligada a alguma outra coisa. Sei lá, de repente é um luto que ela está passando, né? Ou passou recentemente alguma perda que ela não soube lidar. Então, o legal do floral personalizado é que ele vai exatamente na necessidade individual, que é muito legal. É bem É interessante. interessante, porque às vezes a gente generaliza e toma aquilo como uma verdade universal e aquilo Uhum, não faz efeito em você, não é?
E aí você Uhum. fica frustrado e isso só piora, às vezes, a sua condição mental, É, e não a é? Porque descrença você não também. encontra, você não encontra solução em nada e você Aham. acaba, de repente, aceitando aquela condição Uhum. sua, doente, né? Exato. De deficiência. Porque às vezes nem tudo. Às vezes você está com uma deficiência física, às vezes você está com um problema emocional, não é isso? Sim, sim. E você falou uma coisa muito interessante que foi assim, a pessoa acostuma, né, com aquela condição e acha que não tem solução, né? E quando a gente fala de questões emocionais, né, até mesmo a depressão, que é, infelizmente, né, a doença do século, muitas pessoas têm sintomas e acham que a vida é assim mesmo, sabe? Que a vida é sem graça, que a vida não tem Isso, colorido. importante demais. É, acham que assim, a vida é isso. Só que por que a pessoa acha que a vida é aquilo? Porque ela não sabe o quanto que ela poderia ter, o quanto o potencial dela poderia render. Ela acha que ela só rende aquilo. Então, eu não sei se você já ouviu falar da história do bonsai, né? Por que ele não cresce? Não, me conte. Eu gosto, essas histórias ensinam muito. É, então, porque o bonsai ele é uma árvore, né? Ele não é uma plantinha, é uma Sim, árvore que ela é plantada naquele vasinho, né, retangularzinho ali. Mas ela é sim. uma árvore, ela não é uma planta. Então, já tem até árvores frutíferas. Não sei se você já viu, árvore, sei lá, romã, Já pezinho de vi, romã. sim. E você sabe por que ela não cresce? Não, Somente não porque tenho ela noção. está naquele ambiente. Só por isso. Se a mesma árvore for plantada num bosque, num terreno, ela vai crescer enorme como uma árvore comum. Ela só não cresce porque ela está no Nossa, vaso. Então, assim, nós também somos assim. Às vezes a gente está vivendo ali naquele vaso e acha que a vida é isso, sabe? E eu, por muito tempo, achei. A vida é assim. Só que, como eu sou muito curiosa e de fuçar, e não é possível, não, gente, e fuçar e aprender e me conhecer e passar por processos e tal, aí que eu fui entendendo que não, que às vezes a gente tem uma potência, é igual quando a gente fala assim de semente, né? A semente da laranja tem o potencial, quando você planta ela, para ela dar uma árvore de laranja, né? A da maçã, a mesma coisa, de maçã. E a gente, né? Só que se você não plantar aquela semente, não dá nada. Ela, né, morre, acaba. E a gente é a mesma coisa. Se a gente não cuidar de nós, a gente não vai ter, não vai colocar a nossa potência no mundo, sabe? Eu acredito muito nisso, que do mesmo jeito que cada planta, cada árvore, cada animal tem o seu papel no mundo, a gente também tem o nosso, né? De acordo com a nossa história, de acordo com o que a gente viveu, com as nossas dificuldades, a gente também pode ser, né, essa árvore, essa potência que vai dar frutos para outras pessoas. Mas para isso a gente tem que se cuidar, senão você passa a vida inteira ali no vasinho. Então é bem interessante eita. essa metáfora, né? Hein, Claudete? Claudete que tá aí, Tamires que tá chegando. Imagine o quanto você não cresceria, como não seria diferente a sua vida se você se colocasse em um lugar diferente, não é? Exatamente, exatamente. Então a nossa mente às vezes é a nossa própria prisão. Perfeito, O que a perfeito. gente pensa sobre nós mesmos, meu Deus, né? Meu pai tem que fazer terapia, gente. Ah, eu tenho que fazer terapia. Gente, eu tenho que fazer. Exato. Descobri agora que eu tenho que fazer. Ai, meu pai do Que céu. bom, ó, que bom. Isso é vida, gente. É É vida, vida. é literalmente vida, literalmente vida. Olha, eu no processo terapêutico, uma outra metáfora que eu gosto muito de usar também é da bateria do celular. Quando você tem seu celular e ele está com a bateria bem baixinha, o que acontece? Começa a funcionar só aquelas funções básicas.
O próprio celular, ele já se organiza para fazer só chamada. Aí, quando você não tem quase bateria, ele só consegue fazer a chamada de emergência. Agora, e a gente, a mesma coisa. Conforme a gente vai ficando sem energia, a gente já não consegue criar, a gente não consegue pensar direito, a gente não consegue se concentrar, a gente começa a viver igual um robô. Acorda, vai trabalhar, almoça, volta para casa cansado de ter feito isso, cansado, assiste alguma coisa na TV, roda Instagram, vai dormir. Dia seguinte, a mesma coisa. Porque a É gente fica verdade. automatizado. Então, e aí o que acontece? Cada vez menos a gente vai tendo energia. Cada vez menos. Porque a gente não produz energia, não tem energia. E vai se adoecendo, né? Porque assim, você não produz energia, mas o dia a dia requer de você que você se movimente. E aí Exatamente. você fica se forçando a desenvolver algo que você não está condicionado para aquilo porque você não tem energia. E aí você vai adoecendo, meu Vai. Deus. E aí você vai achando que você tem problema em outras coisas que não é a energia. Aí você acha, eu não sei fazer isso, eu não aprendo, porque não sei o quê. Você começa a achar que o problema está em outros lugares, quando no fundo é isso, é dentro, né? Aí você começa, de repente, a achar, nossa, a vida é ruim, meu trabalho é horrível, né? Lógico que a gente sabe que tem trabalhos que dão uma condição ruim. Mas o que é importante perceber antes era bom e de repente ficou ruim, né? Porque o que está de diferente? Será que é o externo ou será que sou eu que estou passando por um período ruim? Então, assim, é muito importante esse processo de olhar para dentro, sempre. É assim um exercício diário. Sempre quando você pensar em falar que o problema é o outro, que é a fulana que é chata, que é o Beltrano que é exigente, que é não sei o quê, olha para você, né? Olha para você. Por que eu estou nessa condição? Por que eu deixo com que os outros façam tal coisa comigo? Né? Então, sempre é sobre a gente. Até mesmo Meu quando, Deus. até mesmo alguém faz alguma coisa contra você. Você fala, nossa, claro, né? A culpa não quer dizer que a culpa é sua. Mas por que será que a gente se coloca nessa condição, né? É muito louco. E eu falando nisso agora, me veio também a questão de quando a gente fala assim da violência psicológica, né? Que muitas pessoas Uhum. sofrem, as mulheres e tal. E o quanto é difícil sair disso. E é muito difícil sair disso justamente porque a saída não a saída vem de dentro. Enquanto as pessoas estão buscando, sabe, que o outro tem que melhorar, que o outro tem que resolver, não vai. É a gente, né? É a gente sair da condição, conseguir sair. Isso é difícil. Muito difícil. Eu acho que é difícil olhar para dentro de si mesma, como eu não sei fazer isso. É Eu não difícil. sei traduzir isso em ação. Acho que Eu sei que eu preciso, mas não sei como fazer. eu acho que o primeiro passo é você se conscientizar das emoções, sabe? Às vezes você acordou de repente com raiva. Tô com raiva, tô irritado, passo o dia inteiro irritado. E não sabe por que a irritação. Se você parar para pensar, peraí, por que eu quero saber por que eu tô irritado? Não é a irritação não vem do nada, né? A raiva não vem do nada. Peraí, deixa eu ver por que eu tô sentindo isso. E aí, de repente, você vai ver, analisar, será que foi porque ontem aconteceu tal coisa, a pessoa falou uma coisa para mim que na hora eu dei risada, achei engraçado, mas no fundo aquilo me machucou? Então, assim, muitas coisas as pessoas não percebem as suas próprias emoções. O primeiro passo é esse, ter consciência. Quantas vezes você vê, até acontecia comigo, de repente uma pessoa X lá começava a me irritar. Eu pensava, nossa, fulana tá me irritando. Não sei por que ela tá me irritando, sabe? E aí eu Uhum. comecei a fazer esse trabalho. Não, peraí, ela é a mesma pessoa de sempre. Por que eu tô me incomodando agora? E aí você começa a olhar, de repente, a fulana que tá te irritando tanto, tá fazendo algo que você gostaria de fazer e não consegue. Ou tá fazendo algo de uma forma que você não concorda, mas você também não tem coragem de fazer.
Então, tudo é assim, sempre quando você olha para o outro, é uma pista do que você tem que olhar em você. Eu acho que esse é um bom exercício para começar. Boa, boa. E Uma assim, trilha. Você é, vai seguindo uma trilha, né? Esse é um ponto de partida. e Quando você. assim, Gente, olha os insights. Gente, olha. Quando você estiver estressado com alguém, uhum, preste atenção em você mesmo, que aquilo deve ter mais a ver com você do que com a outra pessoa. deve, deve. Porque uma coisa que te irrita tanto pode fazer uma outra pessoa. Por exemplo, uma coisa que me irrita tanto pode fazer você achar engraçado a mesma coisa. Então, por exemplo, o comportamento de uma pessoa, você, Lilian, pode achar engraçado e eu posso achar, posso ficar com raiva, ficar muito irritada com aquilo. Porque me pega de um jeito, a gente pega de outro jeito. Então, sempre tem a ver com a gente. É olhar. E uma coisa também, nós não temos uma visão 360 de nós mesmos, se você reparar. Para nós olharmos para a gente fisicamente, a gente precisa do espelho e nem o espelho é capaz de mostrar a gente na visão 360, né? Então, Sim. você imagina internamente também. Internamente, muito menos a gente não consegue ter esse conhecimento, a gente não nasce com esse conhecimento, né? E a gente precisa fazer esse exercício. E o outro, né? A outra pessoa é como se fosse um espelho também, mostrando para a gente aquilo que a gente não consegue ver em nós. É de novo, um exercício diário, assim, sabe? Que é o tempo inteiro que você vai fazendo. Mas é isso que é libertador, sabe? Porque isso liberta, porque conforme você vai trabalhando essas questões em você, de repente as coisas que te irritam vão diminuindo, diminuindo, diminuindo. Daqui a pouco você tá zen. Daqui a pouco Aí você tá você começa tranquilo. a se imunizar, a Exato. se fortalecer do externo, né? Eu acho que a As palavra coisas é essa. começam a te afetar menos. Acho que a Te palavra afetar é essa. menos. Se Tipo, imunizar. você vê e deixa lá. Você vê e deixa lá. Você vê e deixa. Aprende a Nossa, deixar lá. você usou uma palavra que eu nunca tinha pensado. Imunizar. Exatamente. É como se você vai É, ter contato, só que aquilo não vai mais pegar em você. não Perfeito. vai te afetar, né? Vai Uhum. estar ali existindo, né? Como a gente tem as nossas ameaças no nosso corpo e a gente tem ali o nosso organismo que tem essa função. Se a gente está muito bem com a nossa imunidade em cima, em alta, o nosso corpo vai repelir as ameaças. Se não, aí ferrou, né? Exato. Aí a gente Aí não adoece. dá. Aí Aí a adoece. gente E adoece. aí adoece. E aí prejudica o quê? Prejudica o quê? Os relacionamentos, prejudica o trabalho, né? Prejudica a sua relação com seus filhos, com seu marido, com sua esposa, né? Com seus colegas de trabalho, em todos os ambientes, né? Tudo, É no seu verdade. desenvolvimento como profissional, tudo. Só que a gente não Meu aprendeu Deus. isso, né? A gente não aprende isso na escola. Quanta coisa importante a gente não aprende na escola, né? Quanta coisa importante deveria entrar, né, na grade curricular, né, de educação, Sim, empreendedorismo, inteligência emocional, sim. comportamento, não é? Aham, Imagine a necessidade que as crianças e os adolescentes têm hoje de aprender comportamento, né? Como se sim. comportar para se proteger. Não é só eu vou me comportar bem para o outro, para estar em concordância, ser aceito dentro de um ambiente. Não é isso. Não, Só isso. É não, estudar o comportamento para se proteger também das ameaças externas. Quando você entende sobre comportamento, você consegue, por exemplo, se imunizar de algumas circunstâncias, de algumas situações, né? exatamente. Se aprende a se proteger e aprende a se posicionar também, né? Sim, Porque a gente não aprendeu isso. Então, assim, vinham as críticas, né? A gente vai se achando menos, a gente vai se achando diminuída, né? A gente vai se achando menos, achando sempre que o outro é melhor, né? Que a outra é melhor, que o outro é mais inteligente, que a outra é mais bonita, e assim vai.
né? E a gente realmente não aprende isso, né? A se valorizar, ver as suas próprias forças, né? Olha só, eu fico imaginando as crianças na escola quando são surpreendidas com a provocação de uma outra pessoa. Na vida, quando somos surpreendidos com uma provocação de outra pessoa e é aquela situação que nos pega de uma forma que a gente não consegue reagir. Por Exato. que a gente não consegue reagir? Eu pensei, agora a gente não consegue reagir porque aquilo não tem a ver com a gente não estava com esse espírito, com essa intenção, com esse sentimento. Então você não tem como ser recíproco. Agora, quando você está na mesma energia, aí você é combativo, você Vai. consegue reagir. Aham. Não é? Será que Exato. eu pensei? Não, Acho mas que eu pensei nisso. você é como se você tivesse mais preparado, né, para aquilo. E Então é o efeito contrário, tipo, se você não reagir a uma agressão, não é porque você é tolo, não é porque você é bobo, não é porque você é molenga, não. É porque você não é uma pessoa violenta, você não estava naquela energia, você não estava naquela atmosfera, você estava certo e estava bem. você não estava preparado para aquilo, né? Para Né? aquele movimento, não faz parte de você, né? Para aquele embate, não faz parte de você. É, Nossa. é muito complexo, né? Quando a gente vai conversando assim, você vê que vai surgindo muita coisa, porque o ser humano é complexo, né? A gente é, ninguém é igual. Uma coisa que eu falei, que eu coloquei num vídeo, que eu falei, né? Que um dos aprendizados mais duros que eu tive foi que a gente é sozinho, porque a gente nasce sozinho e morre sozinho, né? Algumas pessoas não gostaram, tive algumas críticas lá no vídeo. Mas eu acredito, porque assim, eu sei, claro, existe Deus, e eu não tenho a relação com isso, né? A questão é que no final das contas, cada um tem o seu papel aqui. Não dá para você fazer o que eu deveria fazer e vice-versa, né? Porque a sua história é diferente da minha. Cada um tem uma história, né? A vida te levou a você estar hoje nessa condição onde você pode ensinar tudo que você está ensinando, tudo que você está falando. E no meu caso também. A minha história me levou para chegar aqui e poder falar de todas essas coisas. E cada um tem a sua. Não tem como, mesmo que você tenha irmão, gêmeo, não é igual. A história não é igual, por quê? Porque cada um experiencia as coisas de forma particular, né? Mesmo que você conviva lá, o mesmo pai, mesma mãe, mesma família, mas você experienciou tudo aquilo de uma forma diferente, né? De um irmão, por exemplo. Então é sozinho fazer o que é, a vida é isso, né? Mas eu acho que a graça é justamente essa, a gente poder trocar tanta coisa, a gente poder aprender com o outro, né? É, e eu acho que não aceitar essa hipótese causa muita dependência emocional, não é? Uhum. Acho que a dependência emocional chega a ser um problema, né? Você imaginar que não consegue ser. Eu não consigo Nossa, ser, é muito né? sério, muito sério. Sem outra, né? Sem a anuência, sem a companhia de É, outro. Eu não consigo ser. E você é, sim. né? Você é alguém, você já é Já alguém. é, mesmo Deus te achando. fez, né? Uhum. Só que às vezes isso é difícil, isso dói, e as pessoas não gostam da solidão. Mas tem Exato. pessoas que lidam muito bem com a solidão, Então, e que por que gostam de isso? ficar sozinha, né? Porque ficar sozinho te traz para dentro automaticamente. E às vezes o que tem dentro não é tão agradável assim. Então é muito melhor você estar com o outro, dando risada, falando, rolando Instagram, né, assistindo série. Claro que eu também gosto de assistir série, mas a gente não pode se deixar enredar só por isso. Porque a gente vai, senão a gente fica sempre dependente de uma coisa externa, né? Você vê nesses Big Brother da vida aí, por que que tanta gente surta? Porque lá você tem um monte de pessoas, você não pode confiar em ninguém e você tá o tempo inteiro sozinho. É uma solidão mesmo estando na companhia dos outros. E as pessoas sofrem e surtam e tal, né?
Porque no fundo é isso, lida com a própria solidão o tempo todo. Ah, e é da natureza. Sabe por quê? Eu estive lendo um estudo feito com. É lá da criminologia, né? Que fala sobre comportamento criminológico, sobre aprendizagem social, sobre a comunicação, sobre o contato, se isso realmente influencia comportamentos. E aí eu li o estudo de um cientista que ele colocou camundongos em locais separados. Uhum, É a questão do hiperpanóptico, né? De ser vigiado, de você estar sozinho e saber que está sendo vigiado. E uhum. aí, dentro desse experimento, depois de um tempo, foi muito mais estressante para os ratinhos que estavam no laboratório ficar sozinhos, sem ter estímulos, sem ter com quem conversar. Foi muito mais estressante do que, por exemplo, eles encostarem na parede e tomar um choque. Por exemplo, eles tinham que ficar paradinho porque se encostasse na parede, eles tomavam um choque. Então, eles estavam sozinhos e naquela tensão ali. Só Aham, que aí a tendência era o quê? Ah, eu vou ficar aqui parado para sempre, porque eu não vou tomar choque. exatamente. Isso seria o razoável, mas não. Não foi assim que aconteceu. Depois de um tempo, aquela solidão, aquela inércia começou a ser mais. Começou a torturar mais os animais do que o estímulo do choque, sabe? Nossa, E aham. aí, e aí, trazendo para o ser humano, aí se comprova que a prisão do hiperpanóptico, né, que é tipo, coloca a pessoa lá sozinha em um lugar, a pessoa tá ali, vivendo a vida dela, mas ela está sendo vigiada. É uma prisão psicológica. Uhum. Sim, Para ver o impacto que isso tem, né? A prisão psicológica às vezes fere muito mais do com que a dor certeza. física. A dor psicológica fere e causa muito mais danos do que a dor física. Causa muito, muito mais dano. Porque é uma prisão mesmo, né? É uma prisão porque a pessoa não consegue reagir, né, àquilo. É muito sério mesmo. Eu estava vendo também que você falou, né, dessas experiências, que é até uma psiquiatra que estava falando, que na época da ditadura, né, quando aconteciam aquelas torturas e tal, que era muito sofrido para as pessoas que eram presas e tal, quando trocava de torturador. Olha o nível. Porque quando era o mesmo torturador, ela já esperava o que ia acontecer, ela já sabia o que ia acontecer. E aí, quando trocava, era um sofrimento. É uma coisa tão horrível, sabe? Que é horrível até de falar. Que uma pessoa, assim, tipo, prefere o torturador X do que o Y. Ou prefere o torturador X porque ela não sabe o que o Y é capaz de fazer. Então, assim, a falta de previsibilidade é uma coisa que também machuca, né? Muito. E assim, são tudo questões emocionais. É o que você falou, a pior tipo de prisão é a prisão mental, né? Onde você... A falta de. É, Sim, vivemos isso na pandemia. Nós vivemos isso em uma certa intensidade na pandemia, uhum, né? Deus teve misericórdia da gente, né? A violência doméstica, por exemplo, aumentou muito porque acho que algumas pessoas viveram essa prisão mental. uhum, Nessa hora aí, algumas pessoas surtaram mesmo, algumas pessoas tiveram reações que nunca imaginou que teria, sim, não é? sim. E isso não justifica nada, não justifica nada. Mas eu falo assim, na limitação do ser humano, sabe? Aham, De, de se submeter a esse tipo de situação. É exato. porque essas coisas que a gente está falando vai levar a gente para um caminho de assuntos que eu acho que a gente não pode falar aqui, que o Instagram pode derrubar nossa live. É sério, porque tem tantas coisas que você vê as pessoas aí que atentam contra si mesmo, né? Eu vou falar assim para ver se eu não preciso Sim, usar sim. a palavra certa. Às vezes elas estão em uma condição psicológica tão perturbadora e tão sem expectativa de sentir algo diferente
que elas acabam se tentando Sim, sentir dor física, exato, entendeu? Você tá exatamente. entendendo o que eu tô falando, né? Sim, é porque é uma dor Meu tão grande Deus! mental, que a pessoa não tem o que fazer, ela não tem como ir contra o externo e ela vai contra si própria, né? É realmente muito, muito preocupante mesmo. E você falou uma coisa certa, na pandemia aconteceram desdobramentos assim muito diferentes, né? Muito por conta das dinâmicas, né, das famílias. Então, as pessoas começaram a conviver mais. Olha que coisa, conviver mais fez com que as pessoas percebessem que talvez não era aquilo que elas queriam, né? Houve bastante divórcio, houve violência, Sim. né? Houve muita, muita coisa. De novo, assim, tudo isso é muito complexo, né? E a gente só consegue passar por isso, né? De novo, falando da frase, né, que a gente colocou, só olhando para dentro. A liberdade, ela vem quando você olha para dentro. A liberdade, o conhecimento, né, autoconhecimento, a mudança, porque às vezes a gente quer tanto mudar uma condição e está sempre tentando mudar o externo, quando na verdade é dentro que tem que mudar, para que a gente possa atrair novas experiências, né? Para que a gente possa ter outras oportunidades, para que a gente possa viver de outra forma, mas tem que mudar dentro, porque senão a gente vai repetir a mesma coisa. Tem uma frase que eu gosto É, bastante que fala assim: ou você muda ou tudo se repete. E eu concordo muito com essa frase, assim. é um círculo vicioso, né? Uhum, Ou você muda ou se repete. Ou você quebra o padrão, exato, ou você fica repetindo aquele mesmo padrão. exato. Eu, como eu estou falando sobre presença digital, sobre inclusão digital, e estudando essa sociedade digital, né? A Uhum, sociedade em si é a mesma sociedade, só que vivendo em dimensões diferentes, no entanto, todas as dimensões são reais, sim, a sim. física e a digital, não é? Aí o que que acontece? Eu precisei escrever uma monografia para encerrar a especialização em criminologia, em ciências Uhum, criminais. E aí eu pensei, o que que eu posso escrever? Como eu posso conversar com o mestrado e com a pós, a especialização em ciências criminais? E aí eu escrevi sobre cybercrimes tá. e foquei no crimes de cyberstalking. E aí tudo que eu li sobre Simon Bauman, que fala sobre a sociedade Líquida. líquida. Ele tem uma série de livros, ele fala sobre a sociedade líquida, depois ele fala em outro livro sobre nascidos em tempos líquidos, depois ele fala sobre amores líquidos, depois ele fala em outro livro sobre medos líquidos, depois ele fala sobre o mal-estar da pós-modernidade. Ele se preocupou em destrinchar em obras diferentes tudo o que estamos vivendo hoje. Ele Uhum, foi atemporal e temporal. E sim. aí eu levei isso lá para, eu levei a sociologia lá para a criminologia para falar sobre o cyberstalking, que é um crime de perseguição que foi tipificado pelo Código Penal recentemente. Só que o cyberstalking seria uma perseguição no âmbito virtual. E aí o que foi que eu trouxe Bauman para falar sobre amores líquidos e medos líquidos? Uhum, Ele diz que diante dessa modernidade líquida, onde a sociedade ela se vive constantes mudanças, onde nada é palpável, tudo muda muito rápido, se liquefaz, né? Nada é uhum. constante por muito tempo. Você não consegue desenvolver padrões, você não consegue consolidar valores, você não consegue consolidar princípios. E assim são as relações entre as pessoas. As pessoas querem uma relação imediata e é aquela relação de bolso. A relação de Aham, bolso do celular. Ele faz exatamente essa analogia. Tipo, eu entendi assim, né? Lendo, eu entendi assim. Interpretei o que ele disse, fazendo analogia com o contexto social que a gente vive. E para justificar a questão
do comportamento criminoso diante dessa modernidade líquida que ele fala, eu pensei isso. As pessoas querem ter uma relação rápida, às vezes a outra pessoa corresponde, mas corresponde Uhum. sem compromisso de responder a expectativa de quem está do outro lado. A pessoa que está do outro lado, você não tem como mensurar qual é a expectativa dela em relação a você. E quando você diz acabou, ou não era bem assim como você imaginava, aí começa a neurose na cabeça do outro. E Sim, aquele desejo, aquela possessão, aqueles sentimentos loucos de posse. E aí sim. começa a perseguir através, inclusive, das facilidades do mundo digital, do mundo virtual. Aí Invadir, né? a grande visibilidade que a gente dá, né, sobre a nossa vida também no mundo virtual, também é um facilitador. Hoje a gente posta que está no restaurante tal. Aí Uhum. a pessoa que está lá lhe perseguindo, tá vendo onde você está. Hoje Exatamente. você tem a localização do seu celular, você posta uma foto e às vezes a foto está lá dizendo onde você está. Então você é rastreável. Sim, E aí a pessoa que está doente, né, desse desejo, dessa possessão, ele passa a te perseguir. Aí ele exatamente. manda uma foto dizendo, ó, você está em tal lugar, eu tô te vendo. Aí a outra pessoa que é a vítima começa a adoecer também. Com certeza. Nossa, isso gera pânico, né? Gera pânico. São É o mal-estar da modernidade que ele fala, o Zygmunt Bauman fala em outro livro. As doenças psicológicas oriundas dos comportamentos que advêm dessa sociedade acelerada, né? E aí E você não pode falar. não, eu já concluí, porque senão eu vou ficar aqui viajando. Não, porque aí você percebe que o ser humano é o mesmo, mas conforme a sociedade vai mudando, a modernidade vai acontecendo, a tecnologia vai acontecendo, os problemas que não existiam antes começam a existir por conta do próprio ser humano, né? Ainda. Sim, Que é por conta dos mesmos problemas, da falta de consciência de si, de depositar no outro a expectativa, é aquela doença de, como você falou, né? Essa possessividade em relação ao outro, é querer o domínio do outro, é o ego sim, ferido, é tudo. E aí vai, né, aproveitando-se a tecnologia e tudo para facilitar, infelizmente, facilitar esse tipo de coisa, né? E apresentar outros tipos de situações mais complicadas ainda. E aí é onde os transtornos também vão mudando, né? Antigamente, quando a gente fala de psicanálise, assim, antigamente existia uma doença chamada histeria, né? Onde as mulheres, a maioria das pessoas, né, das pacientes que apresentavam isso eram mulheres, e os sintomas eram dores no corpo, paralisia das pernas, alguns dos sintomas, né? Nervosismo, né? Aquela coisa assim, falta de controle e tal. E na época, né, Freud, ele chegou à conclusão que isso era devido a questões de repressão, né, da sexualidade. E você vê que hoje a gente é uma sociedade tão mais liberta em relação a isso, e, no entanto, a gente desenvolveu outras doenças, né, psíquicas, né? Hoje a gente tem depressão maior, mais do que nunca, né? Porque sempre existiu a depressão, mas assim, hoje o número é infinitamente maior. Transtorno do pânico, né? As fobias, as crises, né, de ansiedade, os transtornos, né, de ansiedade. Então, tudo isso são doenças que elas estão aumentando e tudo por conta, né, como você falou, de tudo isso que a gente vem comentando, né? Então, o mundo digital é um mundo, né, que se a gente ver, parar para pensar, tem muita coisa boa, mas abriu espaço também para muita coisa, né, complicada. E é o que você falou. A gente é que é responsável, né? Por que a gente dá essa abertura? Até que ponto, né, você deve realmente expor sua vida? Vale a pena? Até que ponto você falar tudo que está acontecendo na sua vida, né? Dar essas informações, porque toda informação é a gente que fornece.
Hoje tem até uma lei, né, É, de proteção de dados e tal, mas as tem. informações nós fornecemos. Quando você entra em qualquer aplicativo, você tem que colocar lá seus dados, né? E assim vai. Sim. Sim, É, tem um mundo de coisas para se falar sobre esse mecanismo, essa engrenagem digital, né? uhum, Que tá me ouvindo? Ah, tá tô, ouvindo, né? tô. Porque acho que a internet está. Tem muita coisa para se falar. A gente coloca os nossos dados na rede, né? A gente baixa um aplicativo no nosso celular. E às vezes a gente não coloca dados pessoais, mas a gente aceita uma cláusula que a gente nem quer nem ler, uma cláusula de permissão, de consentimento, e esse aplicativo vai direto nas informações que estão registradas ali no nosso próprio aparelho. Exatamente. E, eita, tá Aí com... você dá permissão para saber a sua localização, você dá permissão para ter acesso aos seus contatos. E a gente está num modo tão acelerado que a gente não quer saber disso, não quer parar para ler isso. Primeiro tem-se aquela crença de que eu não vou entender mesmo o que está escrito aqui e eu quero usar, então eu vou assinar esse contrato, eu vou aceitar esse termo, entendeu? Caiu a internet, Marília. Bom, gente, a Marília saiu, acho que a internet dela não sei, travou. Vou tentar chamá-la de novo. Se vocês tiverem pergunta, vou chamar a Marília. Se vocês tiverem perguntas, por favor, podem participar, podem mandar as perguntas. Eu convidei ela novamente. Peraí, conectei. Ai, voltei de novo. Pronto! Agora, inclusive, a imagem está bem Tá melhor, porque melhor? eu tava te ouvindo perfeitamente, mas a imagem para mim não estava muito boa. Ai, que bom. Mas assim, como estava dando para ouvir, é melhor não mexer muito, né? Aham. Então, mas é exatamente isso que você estava comentando, né? Do digital. É, Bem complexo. sim. A Falamos gente bastante, menina. falamos, Marília, falamos. Ô, Marília, deixa eu te perguntar uma coisa assim. Eu não sei se você pode falar, né? Mas acho que não convém perguntar isso, não. Eu Pode iria perguntar. te perguntar assim, qual é o perfil das pessoas que mais você atende agora? Que você, tipo, pensou assim, depois da pandemia, houve muita recorrência agora de pessoas com crise de ansiedade, com pânico, com isso, com aquilo. De repente, a pandemia mudou esse comportamento, trazendo como sequelas esse tipo de transtorno. Você O que, poderia. sim, o que aparece mais realmente é ansiedade e depressão. São as duas grandes questões, né? E não necessariamente a gente precisa nomear assim, né? Pessoa tal é deprimida ou X é ansiosa. Não necessariamente você tem que dar um diagnóstico, mas os sintomas são de ansiedade e de depressão, né? Ansiedade por conta, assim, do excesso de informação, da pressa, né? Porque o tempo inteiro a gente é cobrado de resultado, você tem que ser rápida, né? Ainda mais nós mulheres, né? Meu maior público são mulheres e a gente é cobrada, né? De rendimento no trabalho, mas também a gente tem que ser uma boa mãe, mas também a gente tem que cuidar da casa e também a gente tem que saber de finanças, né? Porque a gente também tem que organizar essa parte e a gente tem que saber de tudo e você tem que estar bem arrumada e você tem que estar com a unha feita, maquiada e assim, isso é muito pesado, sabe? E isso adoece também. O tempo inteiro são exigências, principalmente para a mulher, né? Dela dar conta de tudo, né? Nessa velocidade, as coisas acontecem numa velocidade atualmente que o nosso cérebro ele ainda não ele é o mesmo do que era há centenas de anos. Então não teve essa mudança, né? Se a gente for falar de estrutura.
Então a gente não consegue dar conta de tanta informação e de tantas emoções, vamos dizer assim, no dia a dia, de processar isso, né? Porque antes a gente tinha o tempo, né? Aconteceu uma coisa, você processa, você sofre, você chora, você vive aquela situação difícil, passa, e aí, né, você volta à sua vida. Então você tem um pico, né, de estresse, mas você tem um tempo para se recuperar dele. Hoje não, você tem pico de estresse, aí daqui a pouco pico de estresse de novo, pico de estresse e você não tem tempo suficiente para se recuperar. Então isso adoece as pessoas, isso causa muitos sintomas, assim, sabe, em relação à depressão e ansiedade. Eu acho que é o que mais aparece mesmo. Ah, eu imagino as pessoas que perderam seus entes queridos, né? Primeiro, foram surpreendidos por uma perda que não tinha uma origem, eu vou dizer assim, não era algo previsível, foi uma Sim. surpresa. O seu parente não estava doente, ele não sofreu um acidente, Uhum. ele Sim, estava bem, em questão de 5 dias ele apresentou um sintoma e veio a óbito. exatamente. E pior, você não sabe, não sabia, né? Se você poderia ser o próximo também, né? Ou a outra Como pessoa. processar isso, né? É muito. Nossa, foi muito difícil. Até É, a forma de você de fazer porque assim, eu vim de uma comunidade onde nós velávamos e velamos o corpo dos nossos entes queridos na presença dos seus queridos. E é uhum, 24 horas, sim. sabe? Uhum, É um lugarzinho pequeno, a comunidade que eu fui criada, e permanece ainda assim. Se alguém ali, um idoso que seja, falece, a maior parte da comunidade vai para a casa dessa pessoa e passa aquele luto com a família até o momento final ali. uhum, E é isso que você falou me remeteu a essa situação, isso que você falou desse pico de estresse. uhum. Você viveu o pico de estresse da descoberta da doença, de saber que tinha alguém da sua família contaminado, de saber que essa pessoa estava em uma situação grave, de saber que essa pessoa faleceu, de saber que você não pode se despedir dessa pessoa, de saber que a pessoa faleceu e você tem que continuar se cuidando para que outras também não vá embora. Sim, E de você não ter perspectiva de se manter, de tudo voltar ao normal. exatamente. Do Foi quanto uma, tempo ia foi durar. uma, foi uma perturbação mental, uma prisão mental intensa Sim, que muita nós gente vivemos. adoeceu. Muita gente adoeceu, né? Por conta disso. Né? As sequelas não foram só. Teve gente que teve Covid, né? E tem algumas sequelas. Mas as sequelas foi geral, né? Para o mundo todo, em relação, né, a essa vivência toda. Como eu falei, a gente não estava preparado para dar conta disso. A gente teve que dar conta de algo muito novo, totalmente novo. E a falta de previsibilidade, acho que é o sofrimento maior, né? Não saber quando que isso ia acabar, se ia acabar, se iam descobrir alguma vacina, se não, era muito difícil. Se isso ia acabar a tempo de você não ser a próxima vítima. Exatamente, é. E assim, e você passando por tudo isso sem poder dar um abraço, né, na sua mãe, no seu pai. Então foi bem difícil e muitas pessoas, né, o índice de depressão aumentou muito, né, mundialmente mesmo, por conta Eu disso. vou te fazer duas perguntas. Uma é, diante desse cenário pandêmico, qual foi o maior desafio? Qual foi a sua leitura pessoal desse cenário? Assim, para a sua vida, o que isso significou? Que tipo de desafio? Como isso te impactou? Então, para mim, foi um grande desafio a questão de não poder sair. Então, como você fala da questão do digital, né? Eu tive que aprender muitas coisas, eu tive que aprender a fazer compras no digital, porque eu não mexia com isso, né? Eu tive que aprender a comprar, fazer supermercado, tive que aprender a mexer em muitos dispositivos para poder me comunicar com as pessoas, né?
Então, um dos grandes desafios foi esse. Outro desafio é a distância mesmo, né, em relação às pessoas que a gente gosta, foi bem difícil. Mas uma reflexão que ficou para mim é que a gente pode se transformar, né, a partir da situação, do contexto que você está vivendo. Então, eu lembro que na época muita gente ficava postando assim: ah, não tenho o que fazer, mais um dia estou aqui olhando para o teto sem ter o que fazer, estou aqui, não sei o que lá, sem ter o que fazer. E eu sempre tinha o que fazer, porque eu procurava o que fazer. Então, assim, embora eu não estava indo presencialmente trabalhar, eu fazia o meu trabalho, né, no home office, e também eu procurava estudar outras coisas para criar um outro trabalho paralelo, que foi esse, né, que eu criei da página, né, como psicóloga, né, da minha página, colocando conteúdos lá para as pessoas me conhecerem, para as pessoas saberem um pouco sobre saúde mental. Então, eu encontrei esse caminho. Então, eu acho assim, muita gente falou que a pandemia vai se transformar o mundo, todo mundo vai ser um ser humano melhor. Não acho. Acho que para algumas pessoas isso não foi nada assim. Muitas pessoas sofreram, muitas pessoas se transformaram, mas muitas pessoas também não mudaram, simplesmente, né? Não saíram do lugar onde estavam. E isso ficou de lição para mim, sabe? Que a gente pode usar uma situação adversa para tentar se transformar de alguma forma, né? E é possível fazer isso. Então, eu acho que o desafio para mim era esse, né? Eu usei esse tempo para estudar, para me aprofundar em assuntos, né, de saúde mental, para criar minha página, para aprender a mexer em vídeo, em post, coisas que eu nem imaginava que eu fosse fazer, sabe? Então, de alguma forma, foi um período criativo, né? Embora doloroso. Eu sei que muita gente também conseguiu criar a partir daí, mas outras pessoas não. E assim, eu não estou criticando, mas estou falando da diferença entre as pessoas, né? Umas Uhum. acabam, eu acho que assim, a sua essência ela vai falar mais alto. Então, se você já tem aquela tendência de curiosidade, de saber, ou se você já tem a tendência de repente, ficar mais introspectiva, de ficar mais pensativa. Então, tudo isso, aquela condição da pandemia, ela trouxe talvez a nossa essência para fora, né? Umas pessoas ficaram com muito medo, sofreram muito por medo, né? Outras ficaram apáticas, tipo, isso aí não é nada, né? E assim foi. Uhum. Então, foi um período onde eu acho que a nossa essência se aflorou e a gente conseguiu, né? Muita gente conseguiu se transformar a partir daí. Eu acho que eu posso dizer que eu consegui uma transformação em relação a isso, que foi descobrir esse trabalho em outro contexto, né? Que é levar o meu conhecimento para as pessoas, que é conseguir fazer isso de uma forma que eu jamais pensaria, né? E detalhe, é conseguir alcançar pessoas do Brasil inteiro, coisa que antes da pandemia não tinha a menor condição, isso jamais passava pela minha cabeça, sabe? De poder estar falando hoje com você, que está na Bahia. Isso jamais passou pela minha cabeça antes. Então, a pandemia, para mim, teve muito sofrimento, claro, mas foi essa porta que eu consegui, que eu encontrei, né? Eu não digo que foi a pandemia, mas o período, né, e as condições em que a gente estava vivendo isso me fez conseguir ver essa porta que talvez eu não veria antes. Então, acho que é isso. Não sei se eu respondi sua pergunta. Respondeu, respondeu. Diante disso aí que você viu, desse cenário que você visualizou agora, como você enxerga a inclusão digital? Não é? Eu acho que é assim uma ferramenta poderosíssima para quem quer sair da sua limitação. Vamos dizer assim, eu não sei se o pessoal que está aqui estava quando a gente falou do bonsai,
mas para a gente sair, a grande ferramenta para a gente conseguir sair daquele quadradinho ali. Porque, e não tem a ver com idade, não tem a ver com conhecimento necessariamente acadêmico, porque é possível aprender, é possível você expandir. A minha mãe, por exemplo, ela tem 80 anos. Ela faz curso online. Ela faz curso de jardinagem, ela faz curso de artesanato. E assim, ela tá lá, ela mora sozinha e ela tá fazendo o curso dela, entendeu? Então, assim, eu acho que para quem realmente quer, tem essa coisa que pulsa dentro, sabe? Para conhecer, para produzir, para, assim, colocar suas ideias, eu acho que é uma ferramenta, assim, incrível, o digital, sabe? Esse modelo, né? Claro que sempre vai ter o lado ruim, né? Se a gente for igual como você estava comentando, né? Do cyber... Como que se chama? O crime... Eu esqueci. Cyberstalking. É que stalking Stalking. significa perseguição. Cyber Ah, seria tá. o Como esse espaço tipo... cibernético. Ah, tá. Esse tipo de crime, né? Infelizmente tem isso. Mas tem essa grandiosidade que é assim o mundo aberto para você explorar, né, o que você realmente quer explorar, aquilo que tem a ver com você, né? Então eu acho que foi assim maravilhoso isso. Eu acho que a inclusão digital ela é assim a grande ferramenta para o aprendizado, para o conhecimento. E você falou uma coisa também antes que eu achei bem interessante, que é da educação digital. Acho que foi isso, né? A educação Sim, digital. Porque sim. que é o quê? Pelo meu entendimento, seria a criticidade, a gente aprender a ser crítico, né? Com as informações que a gente recebe, com tudo isso. Sim. Então, eu acho que a inclusão digital, somado com a educação digital, eu acho que é uma grande ferramenta para a gente crescer, né? Se desenvolver como pessoa. Sim. Assim, eu falo da educação digital a título de políticas públicas, porque políticas públicas são ferramentas de efetivação de direitos, né? De executar projetos para que direitos sejam implementados, soluções sejam implementadas na sociedade. E aí, quando a gente fala em inclusão digital, a inclusão digital que eu falo não é a inclusão digital apenas de te dar o acesso à internet ou de disseminar a tecnologia do 5G em todo o Brasil. Não é só isso. Uhum. É isso, mas dentro de um conjunto de programas que comporte também a educação como estrutura. A gente não aprende a ler e a escrever, não é a Sim. base Uhum. da Sim, construção do ser humano. A sim. gente também precisa dessa construção para viver esse novo tipo de cidadania que é dentro do espaço virtual. A gente tem que Exato. respeitar o limite das outras pessoas, o tempo das outras pessoas. A gente tem que Exato. saber como se comportar, até para se proteger emocionalmente e não surtar imaginando que a outra pessoa tinha um certo nível de intimidade e de aproximação com a gente na mesma proporção que a gente estava alimentando. E Aham. aí, de repente, se tornar uma pessoa doente ou até cometer um delito, causar um Uhum. conflito e prejudicar tanto a sua vida como a vida dos outros. Entende? Então, isso aí é comportamental, é emocional, isso aí é educação, é cidadania, é respeito, Sim. é aprender limites. Isso tudo requer uma construção também ideológica, requer que alguém fale, requer que alguém Uhum. alerte. Porque olhar para dentro de si mesmo é difícil, embora a gente saiba que tem que fazer, mas é difícil. Às vezes a gente não sabe por onde começar. E aí a gente recorre a profissionais como você, que está agora acessível e que pode me dar uma luz, fazer com que eu Uhum. enxergue algo que eu não estava conseguindo visualizar. Algo que pode ser óbvio, mas que eu não estava conseguindo ver. Porque estou Exato. aqui aprisionada dentro da minha própria, dentro do meu quadradinho, sabe? Uhum. Dentro da minha prisão mental. Sim. Então,
nós estamos agregando referências na construção desses novos seres humanos, dessas novas gerações, e dentro desse aparato de coisa que a gente está agregando ali na construção da próxima geração, a gente também tem que inserir referências de valores e princípios, né, Exatamente. que os protejam, porque Uhum. a gente, assim, esse mundo digital é algo que não vai retroagir, porque Não, traz muitos benefícios e o ser humano tende a se adaptar ao que é bom. exato, 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 Entendeu? concordo. Então a gente tem que aprender a viver com isso da forma mais saudável possível. Então é Uhum. uma inclusão que promove a educação, porque a educação vai ensinar você a fazer as coisas com segurança, não é? A ter discernimento, a poder avaliar o seu próprio comportamento, a se posicionar. Ser Isso é crítico, muito né? importante. Ser crítico, entendeu? Uhum. Sim, Essa é uma base para a inclusão digital que eu defendo, que que é legal. a educação digital, para promover uma cidadania digital. A cidadania é eu respeitar o teu limite, é eu respeitar o teu direito, saber que eu também tenho os meus, mas que eu tenho o dever de respeitar os limites do teu direito. Porque se eu abuso do teu direito, eu tenho a responsabilidade de arcar com esses abusos e de ressarcir os danos que eu causo para você. Então, Uhum. isso tem que ficar muito bem explicado. As pessoas têm que saber quais são os limites. E a gente ainda não está lidando com as circunstâncias no mundo digital como a gente lida aqui no mundo físico. Ainda é Exato. tudo novo, tudo mundo fluido. Assim, isso que você está falando, eu acho que não só no Brasil, até fora, fora já tem esse tipo de inclusão, de educação, ou também não? Sim, sim, com certeza. Com certeza. Em uma menor ou maior intensidade, mas já tem. A gente tem a Estônia, que é uma referência de cidadania, de país conectado, entendeu? Uhum, Nós estamos para trás em muitos aspectos. uhum, Agora, uma parceria com o Reino Unido e uma ONG daqui do Brasil, a Cyphernet, que acho que é Cyphernet o nome do site. Eles é uma ONG, tem um site onde as pessoas podem fazer denúncias de abusos, de quando sofre algum ilícito, quando é vítima de algum ilícito, pode ir se informar. Então, eles já estão montando um material pedagógico para inserir na base curricular do Brasil. Eles começaram com um ah, que projeto na legal. Bahia, Pernambuco, para ensinar cidadania digital nas escolas. Cidadania digital não, educação digital, porque a educação digital é o que vai promover a cidadania, assim como a educação que a gente conhece, tradicional, é o que nos ajuda a entender o que é ser cidadão, Uhum. entendeu? Sim, é um Só trabalho que isso bem. ainda é um Isso. processo que ainda está sendo né, disseminado, trabalhado, e o futuro é esse, não tem para onde correr, mais cedo ou mais Não, tarde vai ter é que se isso. encaixar na estrutura estatal isso aí, Uhum. né? A Sim, gente não sim. Porque a é, tendência é ampliar, né? sim, eu quero te fazer só mais uma pergunta, e essa tem tudo a ver. Ah, é Pode muita fazer. pergunta, mas eu queria que você sucintamente, que eu sei que é complexo, mas sucintamente me dissesse assim: qual a diferença, se for possível, porque cada caso é um caso, mas como você diferencia sintomas de depressão para ansiedade? Então, é bem complexo, porque eles têm sintomas É, bem parecidos. isso, Agora, por isso que eu estou perguntando. olha, a ansiedade, ela é. Quando você fala a palavra ansiedade, ansiedade ela é comum no ser humano, é saudável você ter ansiedade. O que é ansiedade? É um comportamento, uma emoção que a gente tem desde lá dos primórdios. E a ansiedade, ela gera vários sintomas no corpo, várias reações, digamos assim, no corpo. Então, na época lá dos primatas, né, quando vinha um animal lá, o homem, como que ele sentia essa ansiedade, né, diante do perigo real? Coração acelerava para mandar bombear sangue mais rápido, né? Os músculos ficavam mais rígidos, né? Para ele poder decidir se ele ia lutar ou fugir, que são as duas opções que a gente tem diante de um perigo real.
que é a ansiedade? A ansiedade é você ter todos essas reações no corpo, o transtorno de ansiedade, né? Você tem todas essas reações no corpo sem estar diante de um perigo real. Então, assim, por exemplo, você vai entrar numa reunião onde você tem que expor uma ideia. Só que você tem pavor de estar naquela reunião, porque você tem medo do que o outro vai pensar, você tem vergonha e tal. E aí você começa a sentir no corpo tudo isso que o primata lá sentia, ou que a gente deve sentir, somente diante de um perigo real. Então, o transtorno de ansiedade é isso, né? Então, as pessoas têm isso, ficam com o coração acelerado, ficam com dores, né, musculares. Que mais? Tem problema de sono, né? Distúrbio do sono, distúrbio também na forma de se alimentar. E a depressão, por que se confunde os sintomas? Porque depressão também tem distúrbios do sono, distúrbios de apetite, né? Tem alguns também sintomas no corpo, a pessoa deprimida também, não necessariamente ela fica quietinha, parada, porque quando a gente fala em depressão, a gente sempre pensa que é aquela pessoa que está deitada na cama, que não consegue levantar para trabalhar. Quando fala assim, depressão como doença, as pessoas têm essa imagem, a pessoa deprimida ali deitada, não consegue levantar para tomar banho, não consegue tal, fazer essas coisas. Só que tem muitas pessoas deprimidas que estão aí trabalhando. Ou seja, ela não está naquele nível lá de estar na cama, mas ela está no nível de bateria baixo, digamos assim. Então, ela vai trabalhar, mas não consegue se concentrar. Coisa que o ansioso também tem, problema de concentração. Memória, né? O deprimido também tem dificuldade para memorizar as coisas, o ansioso também. Então, assim, para diagnosticar mesmo, é importante, assim, até passar por um profissional psiquiatra mesmo, né? Que também é um outro tabu. Muita gente acha que psiquiatra, ainda, né? Ainda em 2022, muita gente acha que psiquiatra é médico para louco, que é quando a pessoa está no fim de carreira e tal. E não é. O psiquiatra, ele é um profissional que ele vai estudar a partir dos sintomas que a pessoa leva, e muita gente tem sintoma grave, né, de ansiedade. Quando começa a ter sintomas que impactam no dia a dia da pessoa, que ela já não consegue trabalhar direito, que ela não consegue se relacionar com as pessoas, que já está afetando a própria saúde física, o profissional, o psiquiatra, ele vai entrar com a medicação, porque esses sintomas, eles vêm tudo da forma como o nosso cérebro está funcionando, né? Como acontecem as conexões, né, entre os neurônios. E então, assim, esse diagnóstico, o que é ansiedade, o que é depressão, se a pessoa quer exatamente, se ela está num nível, né, de muito alto, ela é importante procurar o psiquiatra. Agora, o tratamento dos dois casos é medicamentoso, né, se for o caso, né, de transtornos graves, né, medicamento, terapia e atividade física. São os principais. Não dá para ter só um, sabe? Vou só no psiquiatra tomar remédio. Vou tomar um remédio lá e vou ficar bem. Não adianta, porque o remédio ele vai só te dar ali uma energiazinha a mais, mas ele não vai te ajudar a processar as coisas que estão acontecendo na vida. Igual como eu comentei, né? Muita informação, muitos picos de ansiedade e a gente não tem tempo suficiente para assimilar. E o remédio não vai te ajudar a assimilar. O que vai te ajudar a assimilar as coisas é a terapia. E o exercício físico é para quê? O exercício físico ele colabora também com o funcionamento do cérebro, com as conexões entre os neurônios, com a liberação de algumas enzimas, né? Com algumas substâncias, como dopamina, como serotonina, que são essenciais para o bem-estar nosso, né? Que a gente produz naturalmente, mas às vezes é necessário um medicamento para que isso se regule, porque não, a pessoa não está deprimida porque ela quer, né? A gente sabe disso, é porque realmente alguma coisa não está funcionando bem. Então não é só comportamental, é cerebral mesmo, é questão neurológica, né? Então o tratamento é isso,
se for, né, em casos graves. Psiquiatra, terapia e atividade física. E também eu adiciono que parte espiritual, porque eu acho que a gente precisa se tratar, né, em todos os aspectos, físico, mental e espiritual. Eu acho que esses três aspectos são essenciais, né, no tratamento. Mas assim, só finalizando a resposta, é difícil de detectar, então você tem que realmente conversar com a pessoa para ver o contexto que ela tá, né? Todos os sintomas como um todo, para poder identificar se é depressão, se é ansiedade. Certo? Muito, muito obrigada Eu que por todas agradeço. as respostas. Eu que Por agradeço. todas as respostas. Tá vendo como o nosso papo fluiu e foram quase 2 horas. Sim, sim, sim. Muitos assuntos. Muitos assuntos. Não, não tinha como ser diferente, né? A mente humana, o comportamento humano é algo muito complexo e está conectado com tudo na nossa vida, né? Uhum. Dentro da nossa casa, dentro da nossa casa pessoal, que é o nosso corpo, que a gente se Uhum. aprisiona, né? E transforma as nossas casas exteriores em um caos se a gente não conseguir lidar com a nossa própria casa, né? Sim, Pessoal e intransferível, que é o nosso corpo, a nossa mente. exatamente. Então, não tinha como ser diferente. Eu sabia que ia ter muitos assuntos, muitos assuntos. Eu te agradeço. Olha, ter uma profissional aqui como você, sabe, com a tua experiência, gabaritada como você, como a gente diz assim, sabe? É um privilégio, foi uma oportunidade muito bacana para mim conversar com você, ter essa oportunidade. Eu te agradeço muito. Eu, sinceramente, Agradeço. não tenho noção de como eu posso retribuir em algum momento da minha vida essa generosidade sua de querer conversar com essa pessoa aqui, Eu que te cheia agradeço de pelo dúvidas convite. e de inquietações. Eu agradeço muito e foi muito rico para mim e com certeza para quem estava, porque é o tipo de conversa que assim te enriquece, né? É aquela conversa que ninguém está preocupado em ter razão, a gente quer conversar e quer assim aprender uma com a outra e levar isso, né, para as pessoas. E isso não tem preço, então não tem que retribuir porque não tem preço. Não tem preço estar aqui. Eu agradeço Verdade. muito o seu convite. Assim, foi uma honra participar, de saber todas essas coisas que você está produzindo, né? Essas teses e para mim é muito rico. Também não tinha ideia do quanto da grandiosidade desse estudo, né, em relação ao digital. E eu acho um trabalho maravilhoso esse que você está fazendo de coração. Não estou falando porque a gente está na live, não. Mas de coração, admiro muito esse trabalho que você está fazendo, porque a sociedade nossa precisa disso, precisa. Não é assim um luxo, não, não é um a mais, é necessidade. E a gente não tem muita gente fazendo isso. Então, obrigada, viu? Muito bom. Ah, Espero que a gente estamos, possa fazer estamos, outras vezes. sim, a gente pode eleger assuntos Aham. específicos, porque aí a gente informa os nossos queridos visitantes, os nossos, como é que eu posso dizer? Eu não vou dizer usuários, porque eu não gosto disso. Ah, Acho nem que eu. a pessoa que, não é, que para compartilhar um pouco do tempo da sua vida, ele está dispondo de muita coisa, algo muito importante que é o seu tempo. Sim, exato. Nossos companheiros, nossa comunidade, nossa tribo, pronto, Isso, não é verdade? isso. Então, a gente pode trazer algumas coisas que ajudem as pessoas. Por exemplo, essa última pergunta que eu fiz foi uma pergunta muito difícil. Eu poderia ter feito ela no início e a gente ter só conversado sobre isso, Sim, com certeza. Porque tudo quando se né? trata de ser humano é complexo, tudo é complexo, né? Imagina quantas pessoas, porque isso é importante. Saber o que é limítrofe ali, o que é limite. É importante até para a pessoa identificar o que é uma ansiedade normal, o que é uma ansiedade que está passando no normal, o que é uma ansiedade que já está se transformando numa depressão, e se cuidar e procurar ajuda,
sabe? Uhum. Para não passar Sim, por esses estágios de evolução. exato. Então, eu imagino, se eu tivesse assistindo, eu iria dizer agora sim, ela falou uma coisa que eu quero, Sei. entendeu? Saber a diferença. Então, eu fiquei assim, meu Deus, porque eu sei como é complexo para você responder. Porque sei Uhum. também que a gente se atrapalha exatamente porque é tudo muito parecido. Tudo muito parecido. E é um sofrimento, né? Que se mistura É, ali com o nosso dia a dia. E você, ainda assim, sentindo tudo isso, você tem que levantar, trabalhar, dar isso. conta da sua rotina do dia, voltar para casa, mesmo por dentro, às vezes, a gente quebrada, a gente tem que dar conta. Então, isso é muito sofrido. Por isso que é importante esse cuidado, né? Porque se a gente não Uhum. cuida, uma hora para, uma hora quebra. Né? Do mesmo jeito que um veículo sem combustível, acabou o combustível, parou. A gente para também, se a gente não tiver esse cuidado. É, verdade. Foram muitos ensinamentos que você nos trouxe, Marília. Muito obrigada. Ah, você também. É, eu acho que é Rose que está falando aqui. Muito bom, gratidão por compartilharem esse conhecimento. Rose, para mim é um combustível, é um incentivo ouvir isso de você. Para Marília Com também, que eu tenho certeza. certeza, porque ela está começando agora a gestão da presença digital dela. Isso. E ela saber que pode ir direto no ponto, assim, falar diretamente com a pessoa. Eu acho que isso é muito inspirador, isso te motiva, não é? A quando Com está naquele certeza. momento cansado, dizer, eu tenho que ir lá produzir o conteúdo, hoje eu vou falar sobre isso com eles. Estou cansada, mas eu vou falar sobre isso que é importante, não É, é? porque Isso isso, motiva. isso aqui Então, vale a pena. Quando você gosta, né? Quando aquilo tá em você, você consegue, mesmo cansada, mesmo isso. estressada, porque tem sentido, né? Porque tem É. sentido pra gente. Gente, muito obrigada. Boa noite a todos que passaram. Boa Vocês que noite. irão ver essa live depois, conheçam o perfil da Marília. Conheça o perfil da Marília. A Marília atende online. Uhum. Veja que a gente não precisa chegar ao limite das nossas forças, nem deixar que o nosso corpo grite por socorro para a gente conversar com alguém, né? Procurar uma ajuda, se autoconhecer. Então, a gente tem essa possibilidade. E às vezes você não precisa se deslocar mais da sua casa para fazer isso. Você pode chamar a Marília no direct, falar com ela. Marília, posso falar com você um segundo? Sim. Não é? Tem o E se... WhatsApp para atendimento também, lá no link, Isso. na bio. Pois é. Entendeu? E você está aí no conforto da sua casa. Às vezes você fica até constrangido de ter que ir e falar da sua vida. Enfim, são um monte de coisa que bloqueia. Mas pensa que você vai estar falando com uma pessoa que está. Usa isso a teu favor. Eu tô me sentindo assim, hoje eu acordei assim, Marília, você tá aí, não sei aonde, eu sei que eu não vou encontrar com você ali na esquina, não vou ficar Sim, constrangida porque você sabe dos meus perrengues, entendeu? Usa isso a teu favor. Esse é é um verdade. ponto positivo também, que já quebra essas objeções que às vezes impede Exatamente. das pessoas irem no psicólogo. Constrangimento de expor suas Vai que eu encontro, fragilidades né? para uma Vai que eu outra encontro. pessoa. Vai que eu encontro a pessoa no mercado, né? A pessoa às vezes pensa isso. Não, podem ficar tranquilos. Então, gente, muito obrigada. Beijo para você, Marília. Boa Obrigada, noite. viu? Beijo. Fica com Tchau. Deus. Tchau, Beijo, obrigada, tchau. viu?